Seja bem-vindo, eu sou André Mendes e você está no canal Constante Planck. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico Aplicações das Leis de Newton, com o tema A Força de Atrito. Quando caminhamos, empurramos o chão para trás, e o atrito existente entre nossos pés e a superfície é o responsável por nos impulsionar para frente. O atrito entre a ponta do palito e a caixinha de fósforo gera uma faísca que incendeia as substâncias químicas presentes na ponta do palito. Esses são apenas dois exemplos de como as forças de atrito estão presentes no nosso dia a dia. As forças de atrito ocorrem no contato entre dois corpos, são tangenciais à superfície de contato e dependem da natureza e do estado dessa superfície. Em 1699, o físico e inventor francês Guillaume Amounton publicou suas descobertas sobre as leis do atrito. Embora recebidas com certo ceticismo pela comunidade científica da época, as leis foram comprovadas por Charles Augustin de Coulomb em 1781. Do ponto de vista microscópico, as forças responsáveis pelo atrito são as forças interatômicas, atuando na região em que as duas superfícies estão em contato. Na área de contato, formam-se pequenas soldas em que os materiais aderem um ao outro. O atrito resulta na necessidade de quebrar essas soldas. Essa quebra gera excitações locais que se propagam na forma de onda sonora. Esse processo também dissipa energia mecânica, gerando calor. Dizemos então que a força de atrito possui caráter dissipativo, tendendo a se opor ao movimento. Considere um bloco que repousa no plano horizontal. Atuam duas forças na vertical, o peso para baixo e a normal para cima. Elas se anulam, pois possuem o mesmo módulo. Vamos agora aplicar uma força F horizontal. Se aumentarmos essa força gradativamente a partir do zero, o bloco continuará em repouso até que F atinja um valor limite. Ao atingir esse valor limite, o bloco estará em iminência de entrar em movimento e, para manter o equilíbrio, deve agir no bloco uma força contrária a F. Essa força é a reação tangencial do plano sobre o bloco, que chamaremos de atrito. Aplicando a lei da inércia nas forças horizontais, temos a força F menos a força de atrito é igual a zero. Portanto, quando o bloco se encontra na iminência de entrar em movimento, o módulo de F é igual ao módulo da força de atrito. Analisando o gráfico, notamos que enquanto a força F for menor que a força limite, a força de atrito se ajusta para equilibrar o sistema. A força de atrito limite ou força de atrito estática é proporcional ao módulo da força normal de contato entre as duas superfícies. O coeficiente de proporcionalidade μe é chamado de coeficiente de atrito estático e depende da natureza das duas superfícies que entram em contato. A força de atrito estático não depende da área de contato. Se colocarmos o bloco em pé, a normal será a mesma, pois o peso não se altera e, por conseguinte, a força de atrito estática também não, mesmo a área de contato sendo menor. Quando a força F atinge o valor limite, o bloco começa a deslizar. Nesse momento, nota-se uma diminuição da força de atrito, o que permite equilibrá-la com uma força F de magnitude menor. Essa força chamaremos de força de atrito cinético. Daí temos a seguinte relação: a força F é igual à força de atrito cinético, que é igual a μc vezes a normal. Portanto, como essas forças se anulam, o bloco se moverá sobre o plano em movimento retilíneo uniforme.
μc é chamado de coeficiente de atrito cinético e é menor que o coeficiente de atrito estático. Ambos são números puros, ou seja, não possuem unidade de medida, pois representam o coeficiente de proporcionalidade entre duas forças. Se a força F continuar crescendo, a força de atrito permanecerá constante no valor da força de atrito cinético. A partir daí, a força F será maior que a força de atrito e teremos que aplicar a segunda lei de Newton, ou seja, a força F mais a força de atrito cinética será igual a massa vezes a aceleração do bloco, pois o objeto passará a se mover de forma acelerada. Até o momento, tratamos do atrito entre duas superfícies sólidas. Nos problemas de queda livre, na maioria dos casos, desconsideramos a resistência do ar, que é o caso do atrito entre um sólido e um fluido. A resistência oposta por um fluido ao deslocamento de um corpo através dele para baixas velocidades depende da viscosidade desse fluido e é proporcional à velocidade. Em altas velocidades, são produzidas turbulências no fluido e a força de resistência passa a ser proporcional ao quadrado da velocidade. Se chamarmos R de força de resistência, temos em geral que a força R é igual a A vezes V mais B vezes V ao quadrado, onde A vezes V é o termo denominado para V pequeno e B vezes V ao quadrado para V grande. As leis empíricas do atrito discutidas nesse vídeo são aproximações não muito precisas de um fenômeno bastante complexo. Os resultados dependem não só da natureza dos materiais, como também, por exemplo, o grau de polimento da superfície, contaminação por impurezas e viscosidade de um fluido. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.